E hoje nós vamos falar sobre chamados ou escolhidos. Chamados ou escolhidos. E todos nós temos que fazer essa pergunta para nós. Nós somos só chamados ou nós somos escolhidos? Porque para ser escolhido, primeiro tem que ser chamado. Após ter sido chamado, é que a pessoa se torna escolhido. Porém, o chamado, nem todo que foi chamado será escolhido. Então, tem esse lado que nós temos que prestar muita atenção. Tem uns que só foram chamados, tanto que o próprio Jesus ele diz que muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então eu e você temos que fazer parte desses poucos escolhidos. Não são muitos, são poucos. Então não há uma multidão de escolhidos. Existem alguns escolhidos. Então eu tenho que ser esses poucos escolhidos. E quando se fala de escolhidos, então nós temos que olhar para as Escrituras Sagradas quando fala das 7 cartas do Apocalipse. Porque lá nas 7 cartas do Apocalipse fica evidente, fica claro quem são os chamados e quem são os escolhidos. Fica bem claro isso aí. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele me deixou certo, com clareza, quem são os chamados e quem são os escolhidos. Por exemplo, você veja que uma pergunta que eu tenho que fazer, vamos lá, vamos fazer uma pergunta aí. Na época que foi escrita as 7 cartas do Apocalipse, só existiam aquelas 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Só existiam essas 7 igrejas? Ou tinham mais igrejas? Tinham mais? Então, por que Deus escolheu exatamente essas 7 igrejas? Por que Deus não fala das várias igrejas? De acordo com o que se sabe, na época já existia mais de 100 igrejas. E por que Deus pega somente essas 7 para falar dessas 7? Sendo que tinha outras igrejas até melhores localizadas, mais importantes, maiores. Por que disso? É simples, é muito simples. Se você pegar o mapa, se você olhar o mapa, aonde estão essas 7 igrejas, você pega o mapa e olha onde estão essas 7 igrejas. Aí vamos supor, né? O mapa é mais ou menos assim. Aqui começa a igreja de Éfeso, depois vem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, e assim vem. Se você fizer isso aqui, vai fazer um círculo, exatamente um círculo. Se você voltar para Éfeso, começamos em Éfeso, e aí nós voltarmos para Éfeso, forma um círculo geográfico. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus escolheu essas 7 igrejas para tratar de uma totalidade da igreja. Então, nessas 7 igrejas está englobado, está universalizado todas as igrejas, de todas as épocas, das épocas passadas e da época atual. Quer dizer, o Espírito Santo orientou essa escolha para que justamente eu entendesse que a mensagem é total, que a mensagem é completa, do início ao fim. A mensagem é completa. Não tem quebra de mensagem, a mensagem é completa, né? E trata-se de uma perfeita e completa mensagem de quem? De Jesus para as suas igrejas. Quer dizer, como tem esse círculo, significa que ninguém está fora destas mensagens. Ninguém está fora. Todos nós
que somos de Deus. Se a pessoa é de Deus, ela está dentro dessas mensagens de Deus. Até aqui está dando para entender? O livro do Apocalipse ele é dirigido a 7 igrejas por isso, por este motivo. Como o número 7 na Bíblia simboliza a perfeição e a totalidade, nós queremos que essas 7 igrejas representam todas as igrejas de todo o mundo. Né? A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição religiosa. Eu volto a repetir. A igreja do Senhor Jesus, ela não é uma parede, um prédio, um templo construído. A igreja do Senhor Jesus somos nós, os salvos. Toda pessoa salva, toda pessoa que vive a verdadeira fé, toda pessoa que segue a palavra de Deus com sinceridade, toda pessoa que, independente da sua denominação religiosa, não importa a denominação, se a pessoa é salva, se ela vive a verdadeira fé, se ela segue a palavra de Deus com honestidade, com sinceridade, então ela é a igreja de Jesus. Por exemplo, agora mesmo nós estamos aqui reunidos, então nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não é esse prédio, a igreja do Senhor Jesus não são essas paredes, a igreja do Senhor Jesus somos nós. Daqui a pouquinho nós vamos terminar aqui nossa meditação, nós vamos terminar o nosso resgate a mais e nós vamos para casa. Então quando nós chegarmos em casa, quem chegou em casa? A igreja do Senhor Jesus. Quando você vai trabalhar, quem está indo trabalhar? A igreja do Senhor Jesus. Então, quando lá na minha vizinhança, lá eu estou lá na minha vizinhança, então eu sou a igreja do Senhor Jesus. Então, se eu sou a igreja do Senhor Jesus, tem que haver da minha parte santificação. Eu não posso, imagina a igreja do Senhor Jesus, eu sou a igreja do Senhor Jesus mentindo, roubando, enganando, prostituindo, adulterando, quer dizer, um mau caráter. Né? Por isso, a santificação se faz presente na vida de todas as pessoas que são igreja do Senhor Jesus. Não basta simplesmente a pessoa dizer, eu sou de Deus, eu sou a igreja do Senhor Jesus. Não, não é assim. Eu sou de Deus, eu sou a igreja do Senhor Jesus. Não. Quem é de Deus, quem é a igreja do Senhor Jesus, tem santificação e vive a verdadeira fé. Por exemplo, abra a sua Bíblia aí, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo... Aliás, Timóteo não, Tessalonicenses, desculpa. Abra aí a Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim, olha o que diz. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Então, se eu sou igreja do Senhor Jesus, eu sou uma pessoa eleita para quê? Eleita para quê? Para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Quer dizer, a minha fé não é uma fé fingida. A minha fé não é uma fé falsa. A minha fé não é uma fé que semelhante à onda do mar, como disse Tiago. Homem de ânimo dobre, que tem a sua fé semelhante à onda do mar. Como que é a onda do mar? A onda do mar tem dia que está forte, tem dia que está fraca, tem dia que você pode entrar no mar, tem dia que você não pode. Tem dia que dá para você ir lá pescar, tem dia que não dá. Quer dizer, a onda do mar não tem uma firmeza. Então as pessoas que elas são de Deus, elas são firmes na fé. Elas têm uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé da verdade, uma fé do Espírito, que é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. Então, uma fé da verdade, que é para salvação e santificação. Quer ver?
Abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Só voltar um livro. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Lógico, se eu sou a igreja de Deus, qual é a vontade de Deus? A minha santificação, que eu seja uma pessoa santa. Meus filhos têm que olhar para mim e ver em mim uma pessoa santa, não uma pessoa que está fingindo uma santidade, não uma pessoa que está fingindo uma honestidade, não uma pessoa que está fingindo ser uma pessoa direita. Eu finjo gostar de você. Aí, quando você vira as costas, minha filha, meu filho me vê falando mal de você. Isso não é uma coisa santa, isso é uma coisa fingida, desonesta. Então, nós somos, a vontade de Deus é a nossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que é todo tipo de prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quando ele diz isso aqui, vocês entendem? Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vocês conseguem entender essa parte? Você de casa consegue entender? Possuir o seu vaso em santificação e honra. Que vaso é esse ele está falando? O nosso corpo. Então, o meu corpo, eu tenho que ter ele em santificação. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar, isso que eu estou fazendo santifica meu corpo? Isso que eu estou fazendo honra o nome de Jesus? Honra o nome de Deus? Tudo que eu estou fazendo, eu tenho que olhar para o meu vaso, meu corpo, e saber se aquilo santifica a Deus. Será que santifica a Deus? Eu tenho que estar sempre de olho nisso. Então, as 7 igrejas do Apocalipse têm a ver com isso. Tem a ver com honra e com santificação. As 7 igrejas têm a ver com isso. Vamos falar mais um versículo bíblico. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que ele diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? Eu não vou ver Deus se eu não tiver o quê? Santificação. Se eu não for uma pessoa que tenho santificação, que eu me santifico, o que é a palavra santo? Vamos entender a palavra santo. Qual o significado da palavra santo? Separado. Então, às vezes, eu tenho que me separar. Eu tenho que me separar. Eu só me envolvo com este mundo para ganhar a alma deles. Mas aí ele fuma, eu vou fumar. Ele fala palavrão, eu vou falar palavrão. Ele xinga, eu também vou xingar. Ele pega o que é dos outros, eu também vou pegar. Ele é desonesto, eu também serei desonesto. Não. Não, de forma alguma. É santificação, é separação. Eu estou namorando, então terei relações sexuais com a minha namorada? Não, é santificação. Ela não é minha esposa, é minha namorada. Então, veja, santificação é separação. Não importa o que o mundo acha, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, eu não concordo com isso. Isso não está certo, é um absurdo. Bom, a pessoa pode achar um absurdo, pode achar que não está certo, mas a palavra de Deus não muda. O que ele disse para nós? Eu sou o Senhor e não mudo. Se a pessoa acha que está certo, se a pessoa acha que é um absurdo, é direito dela achar o que ela quiser. Mas a palavra de Deus não vai mudar. É a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, isso é muito sério. É muito sério isso aqui que nós estamos lendo. Sabe o que é não ver a Deus? Se eu não vou ver Deus, eu vou ver quem então? Se eu não vou ver Deus, só pode ver o bicho ruim, Ana. Porque não tem 2. Não tem 3, né? Só tem 2. Ou é um, ou outro. Só tem santificação e perdição. Só tem salvação e condenação.
Não existe 3, só existe 2. Por isso as 7 igrejas, elas são como um espelho. Então, nós olhamos para as 7 igrejas como um espelho que reflete o perfil de cada cristão. Então, o Éfeso vai refletir o perfil dos cristãos. Esmirna vai refletir o perfil de outros cristãos. Sardes, Filadélfia, Laodiceia vão refletir o perfil de cada cristão. Cada igreja reflete o perfil de um cristão. Cada uma delas mostra o caráter ou a qualidade de cristão que há em nós, além de mostrar os tipos de igrejas que existem e que existiram e existem no mundo. O Apocalipse é dirigido a essas igrejas como uma advertência pessoal do Senhor Jesus e também um reconhecimento de seus acertos e qualidades. Porque nessas igrejas nós vemos o Senhor Jesus falando do acerto, do que elas acertaram, nós vemos o Senhor Jesus falando das qualidades delas, mas também vemos o Senhor Jesus falando do erro delas. Então, quando nós lemos as cartas do Apocalipse, nós temos que ver essas coisas. Aonde era o acerto, que é para eu acertar também. E onde elas erraram, que é para que eu não venha errar. Essas 7 cartas são um chamado para cada cristão avaliar minuciosamente a qualidade de servo que tem sido para o seu Senhor. Então eu tenho que ler as 7 cartas do Apocalipse fazendo uma autoanálise. Eu tenho que ler as 7 cartas do Apocalipse não pensando em ninguém, não pensando nos outros. Eu tenho que ler pensando em mim. O que é que está escrito aqui que tem a ver comigo? O que é que está escrito aqui que eu posso mudar? O que é que está escrito aqui que eu posso ser diferente? Então, são as 7 cartas do Apocalipse. E as 7 cartas, elas têm algumas semelhanças em seu conteúdo. Eu vou falar de 8, tá bom? 8 coisas que são semelhantes. Se vocês quiserem anotar aí, são 8 coisas no seu conteúdo que são semelhantes. A primeira coisa que eu vejo, todas são dirigidas aos cristãos. Todas as 7 cartas são dirigidas aos cristãos por meio do anjo da igreja, ou seja, do seu líder. Todas. Todas as cartas são dirigidas aos cristãos por meio do seu líder. Todas. Ponto de número 2, que é comum em todas as cartas. O Senhor Jesus descreve algo sobre si mesmo. Em todas as cartas, quase sempre remetendo à visão que João teve do Senhor glorificado. Nas 7 cartas, o Senhor Jesus ele se apresenta como glorificado. Ele não se apresenta como aquele cordeiro que os sumos sacerdotes, que os religiosos, que as autoridades da época fizeram o que quiseram. Não. Agora, ele vem como Senhor glorificado. Ele anda no meio dos 7 candeeiros. O que é isso, andar no meio dos 7 candeeiros? Por exemplo, você só conhece um lugar quando você anda por ele. Não é assim? Não é? Por exemplo, você plantou, você fez uma plantação. Você faz uma plantação e só volta depois de colher? Não, você faz uma plantação, dias depois você volta para andar no meio daquela plantação para ver se não está crescendo erva daninha, como é que está, se não tem bicho, não é assim? Se está crescendo direitinho. Então, quando o Senhor Jesus anda no meio dos 7 candeeiros, ele está olhando e vendo o que é que está certo, o que está errado. Ou seja, nada em oculto que não seja revelado. Então, veja, porque ele anda no meio dos 7 candeeiros, ele sabe o que está acontecendo na tua família. Ele sabe a injustiça que você está passando. Ele sabe a dor que você está vivendo. Quando você passar por uma dor, quando você passar por uma perda, saiba que ele anda no meio dos 7 candeeiros. Ele sabe o que está acontecendo com você, porque ele anda por aí. Ele sabe o que está acontecendo. E diz mais, o Senhor Jesus, ponto número 3. O Senhor Jesus mostra em todas as cartas que conhece plenamente as igrejas. Nada está escondido aos seus olhos. Nada.
Nós tivemos uma semana retrasada que falamos sobre o olho que tudo vê. Não é isso? Então, nada está escondido aos seus olhos. Nada, ele vê tudo. Ele sabe tudo. Sabe o que está acontecendo com teu filho, sabe o que está acontecendo no teu casamento. O mal sopra no teu ouvido dizendo, Deus não está vendo, Deus não está enxergando. Tá, ele está vendo tudo, ele sabe tudo, né? Ponto de número 5. Algumas igrejas são repreendidas e também louvadas. Outras são só repreendidas e outras só louvadas. Por exemplo, nós temos a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna não foi repreendida, ela só foi louvada. Então, nós temos várias igrejas duas igrejas, no caso, que elas não foram repreendidas, só foram louvadas. As outras foram repreendidas e em algum ponto louvadas. Ponto de número 6. Todas são exortadas a perseverar ou se arrepender. O que é arrependimento? Uma pessoa arrependida, ela não tem saudade do seu passado. Uma pessoa arrependida, ela não tem saudade das farras, de quando ela vivia nas festas. Houve arrependimento. Eu não sei se vocês já conversaram com pessoas que elas falam do testemunho delas passado, do que elas faziam, mas elas falam com uma certa satisfação. Muito estranho. Não, porque eu era assim, porque eu fazia, porque eu roubava, porque eu assaltava, porque eu ficava com tantas mulheres, com tantos homens, porque eu fazia. E ela fala com uma certa satisfação. É diferente da pessoa arrependida que ela fala, mas ela fala com nojo. Ela fala com vergonha. A gente vê ela falando, ela fala com dificuldade do passado dela. Fala, puxa, por causa do testemunho eu vou falar aqui, mas olha, eu não me alegro desse passado que eu tive, não. Eu era assim, assado, eu fazia isso, fazia aquilo. Só de falar que dói, me estremece. Por que ela sente essa dor e se estremecer do seu passado? Porque ela é verdadeiramente arrependida. Mas não é isso que a gente vê em muitas pessoas. Parece que elas têm saudade. Saudade do passado delas, né? E diz assim, todas são repreendidas e todas são exortadas a perseverar ou se arrepender. Ponto de número 6, todas são exortadas a perseverar ou se arrepender. Ponto de número 7, todas são chamadas a ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós aqui, você aí assistindo online e você aqui presencial. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Ouvindo a voz do Espírito. Então, todas essas igrejas, é dito o seguinte para essas igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem que está falando com nós, com cada um de nós hoje? O Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o ponto de número 8, todas recebem promessas para os vitoriosos. Todas dizem assim, ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. Ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, como eu também venci. Ao que vencer. Todas as cartas terminam dizendo ao que vencer. A igreja que foi repreendida, está escrito ao que vencer. A igreja que não teve repreensão, está escrito ao que vencer. E para nós aqui hoje, ele está dizendo o quê? Ao que vencer. Ele não está dizendo simplesmente que nós estamos aqui, não. Ele está dizendo para mim e para você, vencer. E o que é vencer? Vencer é chegar até o fim. É Jesus voltar e nós dizermos, eis-me aqui, eu cuidei do vaso. Amém? Cuidei do vaso. Não é Jesus voltar e me encontrar quebrado, arrebentado, não. Cuidei do vaso. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 2? Vamos ler para poder fazer essa leitura? E a semana que vem a gente continua. Capítulo 2, versículo 1 do Apocalipse.
capítulo 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra o quê? As 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, aqui nós vemos que ele faz o que no meio dos 7 castiçais? Anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora mesmo, aonde está a igreja de Jesus? O que Jesus está fazendo? Andando no meio. Ao andar no meio dos 7 castiçais de ouro, ele sabe quem está fingindo e quem não está. Quem é sincero e quem não é. Então ele sabe. Agora mesmo ele está andando aqui no nosso meio. Está andando no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Deus seja louvado, né? Amém? Amém? Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, por essa revelação de hoje. Graças a Deus. Você em casa entendeu direitinho? Que revelação, né? Não é dada para todo mundo essa revelação, não só é dada para você, para os filhos, para os nascidos de Deus. Porque nós não estamos fazendo aqui uma aula teológica, um curso teológico. Estamos aqui sim, trazendo a você a revelação do quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Pai querido e meu Pai amado, que o Senhor receba a nossa vida. Te agradecemos, meu Deus, por este momento aqui em família, por este momento aqui, meu Pai, juntos, aprendendo, ouvindo, entendendo, crescendo com a Tua palavra. Obrigado, recebe a nossa vida. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você de casa, Deus te abençoe, um prazer estar com todos vocês. E na semana que vem, nós estaremos com o tema O Espírito Fala. Esse é o tema da semana que vem. O Espírito Fala. Deus abençoe a todos.